Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Freire, sou psicóloga clínica e aqui é o nosso lugar para falar sobre saúde mental, autocuidado e afins. E o assunto de hoje vai ser sobre Naruto, sim, sobre o anime e especificamente sobre uma cena que eu estava reassistindo e me chamou bastante atenção porque a visão que eu tinha na época que eu assisti quando eu era adolescente é bem diferente da que eu tenho hoje. Na verdade, eu não lembrava dela daquela forma, mas enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e falar um pouquinho sobre conexão, sobre sofrimento. Vai ser bastante interessante, mesmo que você não goste de animes, tá bom? Então venha comigo e vamos participar desta conversa. Antes de mais nada, se você for novo por aqui, considere-se ser um inscrito do canal. Isso vai me ajudar bastante. E também deixe o seu comentário e curta o vídeo para me apoiar, tá bom? Então vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Então, tem uma cena em específico que eu estava reassistindo esses dias que me remeteu muito sobre a questão do sofrimento e como a gente lida com esse sofrimento. Mas para falar sobre essa cena, eu preciso te apresentar os personagens que fazem parte dela, que é o Sasuke, ou Sasuke, e a Sakura. O Sasuke, ele é um ninja que teve a família totalmente aniquilada, né? Vou ter cuidado aqui com os termos que eu vou utilizar. A família dele foi totalmente destruída pelo próprio irmão mais velho. Então, ele carrega dentro dele um desejo de vingança por causa desse acontecimento. E durante toda a série você vê aquilo sendo alimentado. Já a Sakura, ela é uma ninja a qual é extremamente apaixonada pelo Sasuke. E ela é o tipo de garota que faz qualquer coisa. Ao ponto de, por exemplo, o cabelo dela, ela deixou crescer por causa dele. Ela tinha um longo cabelo no início do anime por causa dele, porque ela ouviu em algum momento da vida dela, alguém, né, soltou que ele gostava de garotas de cabelo comprido. Então ela é uma dessas meninas, uma dessas personagens que deixa o cabelo crescer por causa dele. E aí, devidamente apresentado, de forma assim, devidamente não, mas eu vou dizer assim, de forma bem generalizada, estes personagens, eu vou falar um pouquinho sobre a cena. A cena em específico é a cena do Sasuke indo embora da vila. Sasuke, ele percebe que enquanto ele está na vila onde ele nasceu, cresceu e é ninja, ele tem encontrado a dificuldade de se tornar cada vez mais forte, pelo menos na perspectiva dele. Ele não é forte o suficiente, ele teve prova disso, para superar o irmão, para, enfim, fazer o que ele quer fazer com o irmão. E aí, a partir dessa perspectiva dele, ele entende que precisa ficar mais forte e que a única pessoa que poderá ajudá-lo nessa missão é um outro personagem chamado Orochimaru, que é o personagem neste anime, ele é o vilão da história. Mas eu não vou entrar em detalhes muito sobre Orochimaru porque não importa pra cena. Só saber que ele é o vilão, que ele é o cara mal, ruim da história e que ele seduziu, digamos assim, o Sasuke, tipo assim, ele conquistou a confiança do Sasuke para levar ele pro lado negativo da história. E aí a Sakura, assim, o Sasuke ele tá inclinado aí pro lado do Orochimaru, mas ele não fala isso para ninguém. Só que a Sakura ela já sabe disso, desse convite que ele fez pro Sasuke, e de uns tempos pra cá ela nota ele bastante diferente. Então ela fica muito preocupada se o Sasuke vai topar ou não ir pro lado do Orochimaru. Só que ela não fala isso pra ninguém e ela só vai observando. Quando o Sasuke definitivamente decide que irá abandonar a vila para seguir Orochimaru, ele vai, monta sua mochilinha e de noite ele vai até a saída da vila. E aí ele passa por uma rua a qual, se você pretende sair da vila, você vai ter que passar por aquela rua. E a Sakura ela já está lá, esperando por ele. Porque ela já tinha a ideia de que ele, né, tipo assim, ela juntando as peças, de que ele iria embora naquela noite. Então, nessa cena, ela tá lá para impedir que ele vá. Para implorar, na verdade, que ele fique.
E aí você percebe algumas coisas que, enquanto eu, adolescente, não tinha percebido. E agora, depois de adulta, depois de rever a cena com mais calma, enfim, porque, né, gente, eu assistia, não vou nem explicar como é que eu tentava assistir essas séries, esses animes. Na minha época, estou velha a ponto de dizer, na minha época, não era tão fácil achar não, viu? Então, às vezes eu só via uma vez e foi, e aí eu não conseguia rever, então só fiquei com essas impressões. Mas, assim, também não é a segunda vez que eu tô assistindo o anime. Mas eu não tinha tanto me atentado a essa cena, porque eles não são os meus personagens favoritos. Só que reassistir essa cena me chamou bastante atenção. E aí eu vou parar de enrolar e falar. A Sakura, ela tá implorando pro Sasuke para que ele não vá embora. E você vê muito sofrimento nela. Por quê? Porque ela gosta muito dele. Ela realmente ama ele. Ela vive... o amor é um amor juvenil, né? Ela é jovem, 12, 13 anos, mas você vê claramente que ela é muito apaixonada por ele. E o Sasuke, ele não a escuta, porque ele tem os seus próprios sofrimentos. Ele é um garoto carregando um trauma, e que a única forma que ele entende de que irá vencer esse trauma, que irá superar essa história, é se vingando. Então ele tem o sofrimento dele e ela tem o próprio sofrimento. E aí uma coisa que eu notei, o quanto a Sakura, no começo do discurso dela, ela implora para que ele fique, porque ela fará ele feliz. Então que ele fique lá. Sasuke, não me abandone, não me deixe. Se você ficar aqui, eu vou fazê-lo feliz. E se você for embora e não quiser ficar aqui, pelo menos me leve, que eu vou contigo, eu vou para onde você for, eu vou ser uma vingativa também para só estar ao seu lado. E o Sasuke, ele não se abala com o discurso dela, ele não é comovido por ela nesse discurso, né, no sentido de ser convencido. Mas tem no final, quando ele vai de fato embora, e até no momento que ela tá dizendo que se ele vai embora, ela quer ir embora com ele, eu não sei como é que é o nome dos golpes, mas enfim, ele faz ela dormir, né? Ele dá um golpe lá pra ela desmaiar. E aí, antes dele fazer isso, eu não sei se agora eu vou falar de uma memória falsa ou se realmente ele faz isso, mas ele agradece ela. Ele agradece pelo tempo que ela tem dedicado para ele, pelo cuidado que ela teve com ele, o amor que ela tem por ele. Então ele só faz agradecer. A minha interpretação é ela. Ele agradece pelo que ela fez por ele. Mas eu não lembro se de fato ele agradece, eu só fiquei com essa impressão. Aí ele vai embora. Tá, essa é a cena em questão. E o que eu quero trazer com isso? E por que ela é tão reflexiva? Talvez eu não tenha conseguido ilustrar de forma tão maravilhosa que essa cena é. Se eu conseguir, eu vou tentar colocar um trecho da cena. Se eu conseguir. Se não tiver aqui, é porque não deu. Né? Vida de pessoa que ainda está aprendendo a mexer com edição. Mas vou tentar. E aí eu quero falar aqui os pontos que me chamaram a atenção. Tá? O primeiro ponto foi: a dor pode nos deixar surdos. Não é que sempre vai acontecer de nos deixar surdos, mas pode nos deixar. E o que é essa surdez que eu quero colocar aqui? Essa surdez, ela se refere ao fato de não ouvirmos nada que não seja a nossa própria dor. Então eu não vejo nada que é externo. E você vê claramente que, por exemplo, Sakura, ela não está ouvindo o outro lado, ela não está ouvindo o sofrimento do Sasuke, nem o Sasuke está ouvindo o sofrimento dela. Da Sakura, pelo lado da Sakura, ela imagina que talvez a dor de Sasuke é o fato dele não ser feliz, eu não sei, mas você vê que a tentativa dela de resolver um problema dele, que é o fato dele ter perdido toda a família, é prometendo felicidade para ele. E ela entende que assim ela vai ser feliz, que assim ele será feliz, e eles juntos, eles nunca mais vão sofrer. Ela não vai sofrer
porque ela vai tê-lo por perto, do lado dela, e ele não vai sofrer porque ele não vai estar sozinho. E esse é um ponto bastante sensível, porque quando estamos tão imersos na nossa dor, ao ponto de não ouvirmos o que acontece lá fora, é muito difícil da gente ver uma luz. É muito difícil da gente ver as coisas em outra perspectiva. E é muito difícil de enxergar o outro. Então, quando a gente está muito imerso, como estivéssemos pulado dentro de um oceano de sofrimento, fica muito difícil da gente ver numa outra perspectiva. Não é impossível, mas é importante considerar isso. Porque você vê que o discurso da Sakura é mais sobre ela. É mais sobre o que ela deseja. Ela deseja ser feliz. E acredita que se ele ficar, eles dois serão felizes. E que é isso que ele quer também, é felicidade. Já o Sasuke, ele não está esperando por felicidade. Ele não está esperando uma vida boa. Ele nem se importa se haverá uma vida boa. O que ele está esperando é livrar a dor que ele está sentindo internamente. E só há um meio para livrar essa dor. Então são situações que o sofrimento ele nos deixa sem ouvir nada além do que já está ali. E é por isso que é tão importante a gente ter o cuidado ao lidar com o sofrimento do outro. É ter o cuidado de lidar com pessoas que estão há tanto tempo passando por uma situação específica. Então, primeiro, não espere que a pessoa te escute. Não espere que a pessoa entenda o que você está falando. Mas entenda, acolha o sofrimento dela. Para que assim ela possa ser tirada do oceano para pelo menos respirar, para que ela pelo menos recupere o fôlego. Você não precisa tirá-la do oceano imediatamente, mas que ela possa ao menos voltar à superfície. Então esse é um ponto que eu quero trazer aqui nesse primeiro momento. Já um segundo ponto que eu quero colocar aqui é que na cena você vê que a Sakura ela tá ali, tentando fazer com que o Sasuke não vá embora, tentando fazer com que ele fique, para eles serem felizes juntos. E essa tentativa é uma forma dela tentar mudar o que ele está sentindo. E isso é bastante perigoso. Não tem. Né? Lá ela tem um discurso muito de eu vou fazer você feliz, eu vou fazer com que, enfim, você não vai ficar mais sozinho, você vai ter uma vida feliz. E a gente não pode prometer por algo que é interno do outro. Você não tem a capacidade de mudar o que o outro sente. Você não tem a capacidade de mudar o que o outro pensa, do que o outro vivenciou. Se a gente se prende a isso, se responsabiliza pelo sentimento do outro, no sentido de da pessoa se sentir amada, da pessoa se sentir feliz, a gente coloca uma responsabilidade muito grande sobre nós, porque iremos colocar um peso sobre os nossos próprios sentimentos. Eu preciso estar bem para que o outro esteja bem, ou pior, mesmo que isso custe o meu bem-estar, as minhas emoções, a minha saúde mental, eu vou fazer o outro feliz. E isso acaba sendo muito pesado para você. E acaba sendo muito injusto para o outro. Porque mesmo que você faça tudo pelo outro, isso não garante que o outro vá se sentir bem, que vá se sentir feliz, que vá se sentir realizado, satisfeito. E pode até trazer um sentimento de conflito e culpa dentro da relação. Porque se estabelece que um é responsável pelo que o outro vai sentir, ou que o outro tem a obrigação de corresponder àquilo que você está sentindo. O que eu estou colocando aqui é acerca da nossa intenção de fazer a nossa vida girar em torno da vida do outro para que o outro faça, para que o outro se sinta melhor, para que o outro supra uma expectativa que nós temos, algo que a gente gostaria que houvesse. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. A dor às vezes nos faz nos colocar em situações as quais, que aí vai entrar no nosso terceiro ponto, a gente não pensou, as quais a gente não considerou o quanto isso faz sentido ou não faz para a própria realidade e para a nossa vida.
E aí a gente entra numa relação a qual não somos nós que estamos nela, que parece que não sou eu quem está vivenciando, seja pela relação automática que isso vai se construindo, eu só vou respondendo aquilo que é apresentado da forma como eu aprendi, e para poder anular o que eu estou sentindo, para poder abafar a dor que eu estou sentindo. Então eu vou vivendo esse fluxo de vida na relação que eu estou tendo com uma pessoa, ou em relação a você criar um personagem a qual é um meio de proteção. Então você acaba não tendo nenhum tipo de relacionamento. Você está imerso em um sofrimento de uma perspectiva que você te impossibilita de se relacionar com outra pessoa, né? Enquanto a Sakura, ela parece ter a tendência de estar disposta a se sacrificar ao ponto de anular quem se é pelo bem de outra pessoa, pelo amor que ela sente sobre essa outra pessoa, na perspectiva de não ficar sozinha, o Sasuke está num nível de sofrimento que o isola das pessoas que o amam, das pessoas que querem cuidar dele. E ele acaba, nesse isolamento, entrando num personagem, entrando numa característica a qual ele não é necessariamente. Eu tinha uma visão do Sasuke muito negativa. Ele era um personagem que eu odiava, que eu detestava. Mas, realmente, reassistindo, eu paro para analisar que ali é um garoto que cresceu sem família, que teve um trauma gigantesco, que é ter a família tirada dele pelo irmão mais velho, e que não teve nenhum tipo de suporte após esse trauma. Então ele não vai ser uma criança que vai crescer de uma forma adequada, ele não vai entender quem ele de fato pode ser, quem ele quer ser, a partir do momento que o único foco dele é a se vingar, é acabar com toda essa dor e esse sofrimento, mesmo que seja a custo da própria vida. Então ele nem sequer sabe que vida ele pensaria em ter se não fosse pelo que ele vivenciou. E aí é muito importante a gente trazer isso, até mesmo quando a pessoa ela vai por um outro caminho que não seria o caminho que ela escolheria. Esse caminho é um caminho que vai trazer sofrimento, que vai trazer dor para ela, mas que não vai ser tão fácil dela abrir mão, que não vai ser tão óbvio para ela ter abrir mão, que é para ela ver as consequências dessas relações, né, desse caminho que foi percorrido. E é por isso que aí eu vou puxar aqui para a terapia, é tão importante a gente buscar a terapia para entendermos por que a nossa vida está desse jeito, se faz sentido, se era o que eu esperaria, se era o que eu gostaria para onde ela seguisse, e se não, qual é a vida que eu gostaria de seguir? Qual é aquilo que aquece meu coração, que dá sentido para mim? E muitas vezes isso não é tão claro e evidente. A gente precisa construir, porque é uma vida de traumas, é uma vida de sofrimento. Então é muito importante trazer isso para o processo terapêutico. Assim também, se você tiver uma pessoa ao seu redor, você pode não ser essa pessoa, mas você conhece alguém que está em sofrimento, seja da forma estilo Sakura, que tenta afogar o sofrimento dela, tentando suprir as suas expectativas em relação a outra pessoa, a ponto de anular a si mesmo para tentar não ficar só, para tentar lidar com a sua dor e o seu sofrimento, ao fazer tudo o que a outra pessoa quer que ela faça, ou a corresponder às expectativas do outro. E pode ser que você encontre uma pessoa que seja do lado do Sasuke, que se afunda desse sofrimento de forma calada, de forma invisível, e que a gente só vai vendo esse apagamento. Então é muito importante que esses sofrimentos eles sejam movidos, e que desses dois meios e vários outros que existem no mundo, eles são sofrimentos a qual a pessoa ela permanece surda, porque ela está imersa nesse oceano. Então este é o conteúdo de hoje. Espero que de alguma forma tenha sido útil para você. Se você quiser compartilhar alguma coisa, tá aí os comentários para isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço a interação de vocês e é isso. Até mais. Tchau, tchau.